Olá, sejam bem-vindos ao canal Teologia Acadêmica e hoje nós vamos falar de experiência de quase morte. Temos o dicionário aqui, Dicionário de Cristianismo e Ciência, um grande dicionário fantástico. Se você não tem, aconselho que compre. Dicionário fenomenal. E nós vamos falar um pouco sobre a experiência de quase morte, que está na página 314. Não sei se dá para você ver aí. Experiência de quase morte. Vamos lá, experiência de quase morte. Nos últimos anos, poucos tópicos religiosos cativaram mais a atenção do público do que a experiência de quase morte, conhecida como EQM. Pelo menos dois aspectos chave são importantes para os cristãos aqui. A questão das evidências, juntamente com a questão desafiadoras da cosmovisão levantadas por alguns que reivindicam tais experiências, as quais nos interessarão brevemente. De muito mais interesse evidencial do que os inúmeros relatos de olhar para baixo em um corpo incapacitado atravessando um corredor e experimentando uma bela luz, estão os relatos de pessoas que afirmam ter testemunhado coisas durante a primeira fase da sua experiência que mais tarde poderia ser verificado. Quase sem exceção, esses relatos dizem respeito a objetos e eventos deste mundo, e não aqueles que estão na fase mais celestial de algumas EQMs. É claro que muitas religiões e filosofias propõem a existência de algum tipo de vida após a morte, de modo que até mesmo fenômenos evidenciados não provam a superioridade do cristianismo, mas eles podem argumentar fortemente contra posições filosóficas como o naturalismo, que nega uma vida após a morte. Além disso, as EQMs podem oferecer considerações pastorais ou outras considerações práticas relativas a pelo menos a existência da vida após a morte. Esses são alguns benefícios potenciais que as EQMs podem apresentar, mas como as partes pessoais e bastante subjetivas desses depoimentos são insuficientes para argumentar, as alegações apresentadas são cruciais. Ao longo dos anos, dezenas de relatos evidenciados de EQMs foram relatados, desde aqueles que oferecem apoio moderado até outros com forte evidência de várias variedades, o que os casos mais fortes até agora se parecem. Isso provavelmente depende do apelo que diferentes tipos de circunstância têm em diferentes pesquisadores. Por exemplo, alguns que tiveram EQMs ficaram cegos antes e depois da sua experiência enquanto relatavam a visão durante a experiência. Alguns estavam submersos por períodos significativos de tempo, com cada um deles descrevendo corretamente os eventos ao seu redor durante sua experiência. Ainda mais evidente, outros não tinham batimento cardíaco ou atividade cerebral mensurável, mas oferecem detalhes verificáveis corretamente durante esses momentos. Mais raramente, outros relataram com exatidão certos eventos a uma distância de suas localizações imediatas, coisas que eles não poderiam ter visto de sua localização, mesmo se estivesse totalmente consciente e estivesse bem. Portanto, há sem dúvida, um grande número de variedade de EQMs relatadas que incluem evidências de vários tipos. Além disso, diferentes pesquisadores aplicaram diferentes tipos de cruzamentos e ponderações aos dados, a fim de detectar da forma mais completa possível qualquer ocorrência de erros testemunhais.
As instâncias deste último incluem a comparação do cardiologista Michael Sabon sobre os relatórios de ECMES com 25 relatos controlados de pacientes médicos que estavam em circunstâncias similares, mas sem relatar ECMES. A professora de aconselhamento Holden empregou vários métodos, incluindo a exclusão de seu estudo tanto de relatórios populares quanto autobiográficos, além de avaliar apenas os relatos que surgiram de episódios de quase morte. Ela também criou uma maneira de classificar o mais precisamente possível os casos mais fortes e os mais fracos, e separar os relatórios completamente precisos daqueles que contêm alguns erros e aqueles com grandes quantidades de material incorreto. Por cada um desses meios, incluindo tanto os relatórios em si quanto a aplicação de vários exames, certamente parece que muitos desses relatos evidenciais relatam de maneira confiável e consciente, além dos momentos iniciais dos estados de quase morte. Então, o naturalismo parece ter levado um duro golpe nesse momento. Mas as questões muito difíceis que são levantadas para a cosmovisão cristã no processo, uma pergunta, mas e as questões muito mais difíceis que são levantadas para a cosmovisão cristã no processo? Pergunta da cosmovisão. Experiência de quase morte certamente levanta algumas questões difíceis para os cristãos. A maioria das pessoas que têm ECMES relatam principalmente experiências positivas, mesmo que sejam ateus ou membros de outra religião. Poucos reportam julgamentos de qualquer tipo tradicional. Além disso, a interpretação comum de muitos parece ser algum tipo de universalismo sincrético. Com todas as religiões fornecendo caminhos a Deus, conexões ocultistas também surgem aqui e ali. Se as ECMES forem bem evidenciadas, o que se deve concluir com relação a esses vários enigmas? Uma pergunta. Inicialmente, cada questão aqui pode ser tratada individualmente, embora não possamos trabalhar com elas no contexto de um único artigo, mas apenas para comentar brevemente sobre uma das principais preocupações, porque as NDEs mais negativas não são relatadas. Embora aparentemente não se dê tanta publicidade, muitos estudos de ECMES ainda indicaram um número razoável de experiências indesejáveis. Por exemplo, Nancy Bush relata que em uma dúzia de estudos sobre ECMES que incluíram 1.366 experiências, 23% foram negativas. O número específico de casos indesejáveis variou de 12% a 60%, com alguns descritos como aterrorizantes. Surpreendentemente, em 3 estudos de percentuais de experiências negativas variaram de pouco menos de 50% a 60%. Apontando para a possibilidade de alguma subnotificação, aqui também Bush ressalta: as pessoas que tiveram uma ECME terrível são notoriamente relutantes em falar. Como outro pesquisador relatou honestamente a respeito dos primeiros estudos de ECMES, os pesquisadores não tentaram localizar esses terríveis relatórios, especificamente porque eles não querem saber sobre eles. Ainda assim, em geral, há uma consideração muito mais abrangente que parece anular em grande parte, a força dessas difíceis questões de cosmovisão. Comecei argumentando que apenas os dados evidenciados deveriam ser utilizados quando se considerava a força das ECMES, uma vez que outros relatórios são muito subjetivos, e esse princípio se aplica especificamente nesse ponto. Novamente, as considerações evidenciadas são que todos os relatos deste mundo sobre eventos observados durante a experiência de ECMES, mas essas grandes questões da cosmovisão envolvem relatórios de outro mundo, desprovidos de tais dados. Portanto, sem essas evidências,
não podemos distinguir entre esses tipos de relatórios sectários. Diz que diz. Em outras palavras, como podemos distinguir entre visões religiosas contrárias apenas com base em interpretações indevidas da Equemes? Uma pergunta. Afinal, não há testes para a presença de anjos. Se acreditamos que não podemos fazer tal proposta, então essas questões de cosmovisão devem ser resolvidas em outras bases. Então, esse aí foi o artigo sobre experiência de quase morte. No dicionário, ciência, cristianismo e ciência. Se você não tem, um único dicionário que eu vi tratar desse assunto com profundidade. Então, que Deus abençoe. Medite aí nesse assunto de experiência de quase morte. E com certeza isso aí vai nos trazer credibilidade para a confiança religiosa e muitos testemunhos relatados por pessoas que tiveram experiência de quase morte. E que Deus abençoe a todos. Compartilhe, se inscreva no canal e deixe seu joinha aí, nos ajude a fortalecer o canal. Em nome de Jesus. Tchau.